Terça-feira de muita notícia no mundo do futebol. Vou contar para vocês nesse vídeo sobre a definição do Corinthians em relação a Matheus Vital e Ramiro. Bora te atualizar sobre Ricardo Goulart na mira do Bahia. Tem ainda informação importante sobre a resposta de Emerson Leão ao convite feito pelo Santos. Já o Piquerez virou um dos assuntos mais comentados do Twitter por causa de uma coisa nada a ver com o campo. Vou te dar detalhes daqui a pouquinho. Para completar, bora te atualizar sobre as últimas do mercado de transferências. O futuro de Marquinhos Cipriano apresentado nessa terça-feira pelo Cruzeiro e muito mais outras novidades. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo. Muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Já passamos de 1.200.000 inscritos. Se você ainda não deu esse moral, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem de segunda a segunda. Se você ainda não apostou nos jogos dessa terça-feira na Copa do Brasil, não vai perder tempo. Agora, se você acabou perdendo a hora, dá para apostar nas partidas de quarta e quinta, todas com cotações bem legais. Na quarta, só clássico. Goiás e Atlético Goianiense, Ceará e Fortaleza, Flamengo e Atlético Mineiro, além de Santos e Corinthians. Na quinta-feira ainda tem Palmeiras e São Paulo, Botafogo e América para você participar. Na 1xBet é super simples, pega no comentário fixo o link, você vai clicar lá, vai acessar o site da 1xBet. Faz seu cadastro e na hora de fazer o depósito não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o Argentinos Júniors, time da Argentina, garante ter recebido uma oferta de 6 milhões de euros do Corinthians pelo volante Fausto Vera. Informação que foi divulgada ao longo da madrugada pelo César Luiz Merlo, que inclusive vai participar ao vivo do programa do Nicola dessa terça-feira, a partir das 7 da noite. Só que, apesar da proposta alta, não confirmada pelo Corinthians, o Argentinos Júniors diz que vai esperar por uma oferta um pouco melhor. O time gostaria de algo entre 8 e 10 milhões de euros para vendê-lo. Proposta recente do Torino chegou a essas cifras. Bora falar também sobre o exame de Rodrigo Caio feito nessa terça-feira. Existia a suspeita, o temor de que o Rodrigo tivesse uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Felizmente não, tem um problema no menisco que vai ser tratado de forma conservadora, ou seja, sem a necessidade de cirurgia. Seguindo com o giro de notícias, contar que Arão se despediu nessa terça-feira do Flamengo, enfim, foi oficializado como reforço do Fenerbahçe. E na Turquia vai ter direito a um salário de quase 800 mil reais por mês, livres de impostos, que ele seja muito feliz ao lado de Jorge Jesus. Bora contar também que o Inter descartou a contratação de Arangues. Tratativas há várias semanas, o Arangues queria jogar no Colorado, mas diante da recusa do Bayer Leverkusen em liberar o jogador chileno, não há mais tratativas. E a última, para fechar, não tem mais duas. Primeiro que o Al Batai, da Arábia Saudita, fez proposta por empréstimo ao Wellington Rato, jogador meio atacante do Atlético Goianiense. Essa proposta de empréstimo já foi recusada, 250 mil dólares, o Atlético Goianiense quer as cifras maiores. E a última, a justiça mandou prender Wagner Ribeiro, que já foi empresário do Kaká, do Robinho, do Neymar, entre outros. O motivo, falta de pagamento da pensão alimentícia no valor de 600 mil reais. Bora falar sobre Ricardo Goulart. Muitos torcedores do Cruzeiro têm me perguntado nos últimos dias se ele pode pintar no Cruzeiro. O Goulart vai deixar o Santos, está acertando a rescisão de contrato, nem tem aparecido mais para treinar. E não vai conseguir jogar na Série A do Campeonato Brasileiro, até porque já tem 11 partidas. O limite para que um atleta se mude de clube é de 6 jogos. Pois bem, a tendência, se ele não for para o exterior, é que fique no futebol brasileiro para jogar a segunda divisão. E não deve ser no Cruzeiro, a Raposa não demonstrou interesse na contratação do atleta. Nessa terça-feira, inclusive, Thiago Fernandes contou que o clube mais próximo de fechar com o Ricardo Goulart é o Bahia. Não consegui a confirmação de nenhum dirigente do Bahia sobre a situação, mas tem um ponto importante nessa história. O empresário do Ricardo Goulart é o Paulo Pitombeira, alguém com excelente relação com os dirigentes do Bahia. Foi o Pitombeira, por exemplo, quem trouxe a proposta do Grupo City. Ele é o intermediário do acordo entre o Grupo City e o Bahia.
Só para arrematar sobre o Ricardo Goulart, jogador de 31 anos de idade, custa entre 600 e 800 mil reais por mês ao Santos. O Bahia certamente não vai ter capacidade de fazer um investimento desse tamanho. O Goulart vai precisar se adequar a uma outra realidade. Em 2022, 30 jogos, 22 como titular, são 4 gols marcados e 3 assistências. Não vai deixar saudade no Peixe. Bora falar sobre Marquinhos Cipriano, anunciado há instantes como novo reforço do Cruzeiro, algo que todo mundo já sabia. A grande novidade dessa história toda é de que o Cipriano escolheu o Cruzeiro como uma espécie de ponte para jogar no Valladolid da Espanha. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa muito próxima do atacante de 23 anos de idade, com a curiosidade de que ele foi anunciado como lateral esquerdo pelo Cruzeiro nessa terça-feira. Bora contextualizar para vocês essa história. O Marquinhos Cipriano conseguiu suspender seu contrato com o Shakhtar Donetsk por um ano. E é justamente daqui a um ano que termina o seu contrato lá na Ucrânia, ou seja, ele vai estar livre a partir de janeiro para assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Ronaldo Fenômeno tem a intenção de levá-lo para o Valladolid, só que nesse momento o Cipriano ainda não conseguiu um passaporte italiano. Ele deu entrada nas documentações, mas ainda não obteve a cidadania italiana, ou seja, ocuparia a vaga de estrangeiro. Qual foi a solução? Cipriano, você tem outras propostas, mas joga pelo Cruzeiro por uma temporada de empréstimo. Quando o seu vínculo com o Shakhtar Donetsk terminar, você já vai estar com a documentação do passaporte italiano regularizado e aí você vira reforço do Valladolid. Pode ser? O Cipriano gostou do projeto, vai defender o Cruzeiro e depois se muda para a La Liga, um velho sonho do atacante, desde os tempos de São Paulo, quando o Atlético de Madrid tentou contratá-lo. Esse era um dos objetivos da carreira do atleta, jogador que pode atuar como atacante, como meia e até como lateral, e essa polivalência acabou chamando a atenção de Paulo Pesolano. Bora mudar de assunto e falar sobre Alex Teixeira, mais novo reforço do Vasco. Foi informação super importante dessa terça-feira. O Alex esteve no CT do Vasco pela manhã por volta das 10, 2 horas depois deixou o local com a palavra dada ao Vasco de que ele será reforço cruzmaltino. Nos próximos dias, os representantes do Alex vão se sentar à mesa com os representantes do clube só para acertar os últimos detalhes. É importante contar que não haverá problema salarial. O Vasco até fez uma série de aditivos a esse contrato ligados à performance, a bônus, ao programa de sócios torcedores. O Alex deixou bem claro: pessoal, não estou vindo por dinheiro, estou vindo pelo projeto do Vasco de tentar reconstruir esse clube. Contrato até dezembro, prorrogável por mais uma temporada se houver um interesse dos dois lados. Alex Teixeira vai chegar com salários muito inferiores aos dos tempos, especialmente de Ucrânia e China. Só para lembrar que quando ele se muda da Ucrânia para a China, ele foi comprado por 50 milhões de euros. Atleta de 32 anos de idade, que não vive o auge da forma física, mas vai ajudar bastante o Vasco na tentativa, na caminhada, não mais do que tentativa, na caminhada para a volta à Série A. Tenho certeza que o Vasco estará na primeira divisão. E você, vascaíno, quão contente está com o retorno do atleta que está desde 2009 fora do Vasco? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Emerson Leão e mais um não dito ou dado ao Santos. Peixe, desde a quinta-feira da semana passada, está atrás de um diretor executivo de futebol e de um técnico. A busca se concentra, nesse primeiro momento, em relação a um executivo. O primeiro nome pensado foi do Ricardo Moreira, do Orlando City. Ricardo me contou que balançou, mas acabou recusando a oferta. Depois, o Santos fez uma tentativa em relação ao Paulo Brax, que era até outro dia diretor executivo de futebol do Inter, também não aceitou. Nos últimos dias, já no começo dessa semana, surgiu a possibilidade de transformar o Emerson Leão em uma espécie de coordenador de futebol, numa função parecida ao que o Muricy Ramalho faz lá no São Paulo. Conversei com o Leão antes de gravar esse vídeo e o Leão disse que recusou o convite do Peixe. Então já são 3 negativas dadas ao Santos num período inferior a uma semana, e olha que o Santos nem começou a tratar sobre o técnico de futebol. Peixe que passa por dificuldades financeiras e luta contra ou por uma campanha mais sólida no Campeonato Brasileiro. As últimas participações em campeonatos brasileiros e campeonatos estaduais têm sido marcadas pela luta contra o rebaixamento. O Santos entra em campo nessa quarta-feira contra o Corinthians, tentando reverter algo que parece impossível, a derrota por 4-0 na Neoquímica Arena. Bora mudar de assunto e falar sobre Piquerez. Tava procurando temas para o vídeo da tarde e vi o nome do Piquerez como um dos assuntos mais comentados do Twitter. E aí depois cliquei lá para me inteirar do que estava rolando. O que o Piquerez aprontou? Não tem nada a ver com o campo. Lateral esquerdo do Palmeiras, que ainda não conseguiu cair nas graças do torcedor, mas tem jogado bem, especialmente na parte defensiva. Tem um affair com Bianca Boca Rosa. Vocês lembram dela?
ela já foi participante do Big Brother Brasil, uma das influenciadoras digitais mais poderosas e conhecidas do país. Recentemente participou do Big Brother Brasil e se casou com o Fred, dos Desimpedidos. O casal recentemente teve um filho e também recentemente se divorciou. De acordo com um colunista chamado Peterson Ivo, o Piquerez e a Boca Rosa se conheceram numa balada privada e desde então têm mantido conversas via redes sociais, Instagram, enfim. E esse papo tem ficado mais quente, mais acalorado. E por que esse assunto se tornou tão importante? Qual é o motivo da fofoca ter ganhado tanto destaque? É que o Fred, o ex-marido da Bianca Boca Rosa, é palmeirense fanático, de ir ao estádio, de torcer pelo time, provavelmente já conhece o Piquerez. E todo mundo imaginando como é que vai ficar a situação do Fred, tendo de torcer para o Palmeiras e para um jogador que tem um relacionamento, ou que seja um namoro, alguma coisinha assim, que vocês definam como quiserem, com a sua ex-esposa. Enfim, cenas e coisas que só acontecem com os famosos. Nós, normais, estamos livres dessas coisas, certo? Bom, bora fechar o vídeo para falar sobre o futuro de Ramiro e Matheus Vital no Corinthians. Vários de vocês têm me perguntado todo santo dia no programa do Nicola o que o Corinthians vai fazer com a dupla, se pretende utilizá-lo, se o Vitor Pereira tem planos para os jogadores. A gente ainda pode incluir o Léo Natel nessa conta. Eram atletas que estavam emprestados, voltaram recentemente e ainda não tiveram seu destino definido. Posso assegurar para vocês que o Corinthians quer vender o Matheus Vital, o Ramiro e também o Léo Natel. Ah, Nicola, mas nunca ninguém disse isso de forma pública. Eu estou cravando para vocês. Uma fonte minha super importante dentro do Corinthians disse que os 3 atletas já foram comunicados da decisão alvinegra de que eles estão liberados para procurar clubes, por empréstimo ou em definitivo. A ideia prioritária é de que eles fossem negociados de forma definitiva. O Corinthians vai divulgar isso de forma oficial? Talvez não, até para não desvalorizar os atletas. Eles vão se manter treinando com o restante do elenco, horários normais, mesmas condições de trabalho, mas não devem ser utilizados. Eventualmente pode até ter um teste com o outro, mas não faz parte dos planos do Vitor Pereira daqui até o fim da temporada. A intenção é se livrar o mais rápido possível deles para que eles não onerem a folha salarial. Se juntar o salário dos 3, estamos falando de algo próximo a R$1 milhão por mês a mais na folha por atletas que não estão fazendo parte dos planos. Você gostaria de contar com algum dos 3? Só para arrematar, o Matheus Vital recentemente esteve nos planos do Grêmio, a conversa esfriou. O Luiz Carvalho, que é o empresário do Léo Natel, prometeu trazer ofertas de fora e ele está nessa tentativa já em relação ao Ramiro, empresariado pelo Juliano Bertolucci, cara com enorme mercado. A tendência é que o Ramiro se encaixe mais cedo ou mais tarde. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!